eu sigo e o que eu gosto eu levo comigo. O caminho eu sigo e o que eu gosto eu levo comigo. Ancorando neste solo e voando em outros céus, mas aqui bem perto e sempre entre muitos mestres meus, que mais se revelam belos quanto mais tiro seus véus. O caminho eu sigo e o que eu gosto eu levo comigo. O caminho eu sigo e o que eu gosto eu levo comigo. E, gente, essa é uma história longa, porque eu dei uma volta muito grande. Embora eu sempre tivesse, desde criança, dado pistas, assim, à minha família, de que eu estaria na área das artes com certeza, né? Desde pequenininha eu canto, eu sou a filha mais nova, somos 3 irmãs, né? Minhas irmãs são bem mais velhas que eu, então... Eu fui muito influenciada pelo que elas ouviam, né? Elas ouviam muita MPB ali nos anos 70, né? E eu decorava as letras de música, cantava, fazia mini showzinhos em casa e tal. Mas assim, em casa não tinha uma referência àquela época de que a música poderia ser uma profissão. Incrivelmente, quem me deu essa noção, ou uma pista sobre isso, foi o Ivan Lins, que é um cara muito importante na minha vida, porque eu digo que eu sou carioca niteroense, mas eu nasci aqui na Tijuca e na Muda da Tijuca, que é um subbairro muito específico, e o Ivan era de lá. O Ivan era da Muda, na Tijuca, era de uma geração mais próxima das minhas irmãs, que são mais velhas, né? Então eu vi assim que o Ivan se tornou um ícone, né? Apareceu nos festivais e tal, e aquilo me deu uma pista de que era possível ser músico, ser artista. Mas quando eu fui fazer minha opção, bem cedo, aliás, com uns 16 para 17 anos, eu acabei optando por fazer psicologia. E eu me formei na UERJ, depois ainda fiz mestrado na PUC do Rio, mas eu sempre estudando música. Desde os 10 anos eu comecei a realmente investir nisso. Eu pedi um violão de presente ao meu pai, quando eu tinha 10 anos. Aos 15 eu pedi outro. Primeiro eu ganhei 6 cordas de nylon, depois eu pedi um violão de cordas de aço, na verdade de 12 cordas, aos 15 anos, e já comecei a estudar música com professores particulares e tal. Então, quando eu entrei para a faculdade, mais ou menos foi simultaneamente a isso, foi bem nessa mesma época, eu já cantava muito e tocava e me acompanhava, e aí eu comecei a, de fato, estudar música seriamente também, fora da academia, né? Então eu fui estudar canto, eu fui aluna do professor Felipe Abreu, grande professor aqui no Rio de Janeiro. Eu fui estudar harmonia, teoria, percepção e tal, numa escola de um grande amigo meu até hoje, o Sérgio Benevenuto, que formou vários dos artistas aqui do Rio e de Niterói, chamava-se Rio Música, ali em Botafogo. Então eu fui paralelamente fazendo as duas coisas, até que em 94 eu fiz uma escolha definitivamente, assim, e larguei a psicologia, entre aspas, porque ela nunca me largou totalmente, né? E fui viver só de música. Desde 94 eu vivo só de música. Gente, é mesmo Deus revelando num repente esses mestres meus. Eu sou professora de canto também, então eu sei exatamente o que meus alunos passam quando sentem medo ou vergonha até de cantar para mim. Porque assim, quando eu comecei a fazer aulas de canto lá no tempo da faculdade de psicologia, né? Primeiro eu lembro de sentir muita vergonha de cantar para a professora. Minha primeira professora foi a Regina Lucato, que era esposa do grande Marcos Leite,
que eram elementos muito importantes na cena vocal do Rio de Janeiro, como Garganta Profunda. Eu os procurei por isso. Desde aquela época eu já era mordidinha pelo bichinho do vocal, né? Do coro popular e tal. E a Regina Lucas, eu lembro de sentir muita vergonha de cantar para ela. E minha primeira apresentação foi uma apresentação de fim de ano dos alunos dela. E eu lembro de ter escolhido uma música muito difícil e o Marcos Leite está ao piano me acompanhando. A música era: se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero meu, eu te quero seu. E eu encarei, mas eu tremi feito vara verde. Alguns anos depois eu tive o meu primeiro trabalho profissional num grupo vocal que ficou muito conhecido aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, ele existiu até 98, que foi o grupo vocal Maitechu. E a gente era muito jovem, muito apaixonada, e a gente fazia mil malabarismos vocais, usava a voz como instrumento. Era um grupo abusado, assim, né, que fazia... A gente vocalizava músicas do Pat Metheny e transformava músicas instrumentais em músicas vocais. Então, e a gente fez muito sucesso na época, assim, teve um boom mesmo, teve muitas matérias. Eu lembro, tenho excelentes memórias da gente fazendo show ali na Casa Laura Alvim, enquanto o Boca Livre, que também tinha estourado, fazia no Jazz Mania, que era ali em cima do Barril 1800, né? Na beira da praia ali, em Ipanema, indo para o Arpoador ali. E depois a gente trocou, o Boca Livre vinha para a Casa Laura Alvim e a gente no Jazz Mania. Foi um início em grande estilo, assim. Nessa época meus trabalhos eram mais com grupos mesmo, né? Eu vinha... Aí aos pouquinhos eu vim começando a fazer projeto solo, cantar na noite e tal. Minha primeira publicação musical, vamos dizer assim, né, foi um álbum independente lançado em 2001. Ou seja, em 94 eu fiz uma opção de viver só de música. Ali eu já estava estudando muito, já estava criando meus primeiros cursos de canto para iniciantes, lá na própria Rio Música, escola que eu estudei, e ali começando a estudar harmonia, estudando violão seriamente, eu comecei a compor com mais frequência e conheci o Fernando Caneca, que foi meu companheiro de vida durante 20 anos, que é um grande guitarrista e violonista e produtor musical, e fizemos 2 filhos juntos que também são músicos. E ali nós fomos construindo essa minha carreira, inclusive nesse momento da opção por viver só de música, isso foi um apoio muito grande dele. A gente estava tendo o 2º filho já nessa época, e ele estava tocando com Marisa Monte, ele estava muito bem colocado, ele já tocou com todo mundo da MPB, e a gente estava relativamente estruturado financeiramente, e ele foi um grande impulso. Ele falou: Cacala, vai, entendeu? Vai que eu seguro a onda, né? Então eu já trabalhava também com monitorias de corais, de empresas e tal, então fui construindo a minha, esse lado, digamos, esses 2 lados da minha vida, o lado de educadora musical, meu trabalho com corais e grupos vocais, com grupos, e o meu trabalho solo e as minhas primeiras composições. Então, em 2001, maturou, aconteceu o meu primeiro álbum, né? Na verdade, foi um álbum, a gente não chamava, não eram singles ainda, né? Foi um álbum com 10 faixas, das quais 4 eram composições minhas, 2 só minhas e outras 2 com parceiros. Esse álbum se chama Ela e Ele e Eu. Hoje em dia ele está, obviamente, nas plataformas digitais, então todo mundo pode ter acesso. Esse álbum está fazendo 20 anos esse ano.
Inclusive tem no meu canal do YouTube, gente, que eu vou falar com vocês aí, os espectadores da Unifase, né, da TV Unifase, que vocês podem ver, lá tem uma playlist faixa a faixa comemorativa de 20 anos desse meu primeiro álbum. Eu vou comentando tudo o que aconteceu e tal, como é que foram as gravações, as características de cada música. Eu continuei compondo, né, direto compondo, muito pautada assim na minha conexão com a cidade de Niterói, onde eu moro. Fui morar em 2004, morei até esse ano, agora eu estou aqui na Tijuca de volta, apoiando minha mãe, que já vai fazer 94 anos. Então, desde um pouquinho antes da pandemia eu estou aqui, mas com um pé sempre em Niterói, né? E aí eu vim lançando, eu fiz um outro lançamento em 2012, que foi uma homenagem ao meu ídolo maior, que é o Gilberto Gil. Então, ano que vem, esse segundo álbum eu tá fazendo 10 anos, né? Ele se chama Cada Tempo em Seu Lugar, também está disponível em todos os aplicativos de música. E aí, desde então, agora, recentemente, durante a pandemia, eu comecei a lançar realmente singles, com composições minhas que estão aí ainda maturando a proposta de um novo álbum. Eu estou trabalhando já na ideia de um novo álbum, mas durante a pandemia eu lancei alguns singles, né? Eu lancei um Mestres Meus, que é uma homenagem ao falecido grande figura Moraes Moreira, uma parceria com Alexandre Lemos. Então foi uma homenagem póstuma, eu nunca tinha gravado essa música. Depois eu lancei com o duo de casa, que é um duo que eu tenho com meu filho, que é violonista, compositor, arranjador e cantor, guitarrista também, como pai. Eu lancei o Jorge Maravilha. Depois lancei uma outra composição minha, um outro single, que é o Nós, também com o duo de casa, né? E recentemente, com participação especial dos meus 2 filhos, o meu outro filho, como falei, também é músico, só que ele é pianista, acordeonista, compositor, cantor, um incrível compositor. Aí nós lançamos o Amor, que é uma música minha com o pai deles. Esse é o lançamento mais recente. Eu te espero e eu te amo assim demais, nos teus braços eu me perco e me encontro enfim. Sei dizer porque me sinto só. Eu ando a pé, te encontro aqui. Minha garganta aperta e é por nós. Descalços pés e o céu é gris. E eu me entrego, e eu te espero, e eu te amo assim demais. Gente, isso é uma coisa incrível realmente para mim, assim, né? Eles foram criados com muita, assim, embora nós tivéssemos sido educadores, eu diria até rígidos, porque a gente disse muito poucos nãos aos meninos, mas a gente tinha acordos muito claros do que a gente não achava legal, né? Então, os poucos nãos que a gente dizia, eles eram bem definidos e os limites muito bem estabelecidos. Mas os garotos foram criados com muita liberdade, né? Mas assim, a casa pulsava música. Eles, na minha barriga, eu fazendo musicais,
eu dançando, cantando, me apresentando, eles sendo amamentados em estúdio, em ensaios, né, acompanhando a carreira vertiginosa do pai, indo a shows, correndo pelo Canecão para assistir os shows do pai. A gente chegava antes, né, para o momento da passagem de som, então eles se divertiam muito em casas de show. Eu faço parte de um grupo vocal muito conhecido chamado Arranco de Varsóvia, que é um grupo de samba, né, muito conhecido. Então, assim, viajamos para show em Réveillon, no Farol da Barra, na Bahia, ao lado do Danilo Caymmi. Então, eles viajavam muito com a gente, sempre nesse meio, mas foram criados com toda a liberdade. O mais velho, que é o Canequinha, que tem o duo de casa comigo, ele queria ser jogador de futebol, inclusive sempre jogou muito bem. Mas quando ele tinha ali 12 anos, ele começou a formar as primeiras bandas no colégio, em Niterói, e dali não teve jeito. Quando ele viu, ele era músico, né? O Felipe já começou muito cedo, que é o mais novo, hoje em dia, inclusive ambos estão morando em Lisboa, em Portugal, né? O Felipe foi para lá em 2017 e se formou em jazz e música moderna lá em Lisboa. O Felipe, com 8 anos, ele mostrou assim, uma musicalidade absurda e um interesse enorme pelo piano. Ele era um cara que lia muito, ele sempre foi um menino mais introspectivo, assim, não era muito atlético, ele era míope, então ele tinha um universo interior, ele é míope, né? Ele tinha um universo interior muito grande, assim. E aí, quando eu vi, os dois eram músicos, então isso é uma coisa incrível, porque isso nos aproxima de uma maneira muito bonita. Aproxima as duas gerações, e eles cresceram ouvindo de tudo, né? Então, assim, às vezes eu olho os contemporâneos deles, os colegas, amigos deles, eles têm um tipo de informação musical e de linguagem muito ampla, né? Que eu não vejo em toda essa galera da idade deles, porque eles cresceram ouvindo coisas incríveis que a gente ouvia lá desde os anos 70, eu e o pai deles, né? Então eles têm uma informação enorme, eles têm um material por causa desse estímulo muito grande. Não digo que isso tenha sido absoluto no fato deles serem músicos, mas certamente esse ambiente foi impressionantemente favorável a que isso acontecesse. Provavelmente tinha alguma coisa ali também no DNA e a música os escolheu, a gente é meio arrebatado por ela, né? Então, quando eu gravo alguma coisa com eles, nós somos parceiros, a gente tem várias composições juntos. Ontem mesmo estava compondo com Canequinha à distância, né? Então, assim, pisar no palco com eles, falar de estética musical com eles, ser parceira deles, assim, me atravessa vertiginosamente todos os dias, né? Me mostra o quanto o tempo cronológico e essas diferenças temporais que a gente vive, né, tem uma importância, mas ao mesmo tempo são subvertidas no momento presente todos os dias. Tudo se mistura, tudo se atravessa. Eu me sinto realimentada todos os dias com as informações que eles me trazem também. A gente tem uma troca muito rica, gente. Isso é muito fascinante. E como mãe, não posso deixar de dizer que eu babo os dois. A competência deles, como isso tudo foi processado, né? A minha verve de cantora e a verve de improvisador do pai deles, né? Do Fernando Caneca. É um negócio assim, muito lindo de ver, me emociona demais. Eles são grandes músicos, grandes artistas, compositores inspiradíssimos, talentosíssimos. E, enfim, eu sou suspeitíssima, mas vocês podem conferir. Enfim, minha cabeça gira. Às vezes eu acho que a capacidade da gente se assustar, da gente estranhar,
né? E da vida nos surpreender, às vezes muito positivamente, às vezes desconcertantemente, como foi o caso da pandemia, é algo que nos chacoalha, né? Nos movimenta de uma maneira muito intensa. Isso é vida, né? Nada é previsível. A gente tem muito pouco controle sobre tudo. A pandemia jogou isso na nossa cara, né? Então, eu disse isso com toda a dificuldade que está sendo a pandemia, principalmente para nós que trabalhamos com e para aglomerações, né? Nós artistas, nós músicos. Então foi muito desconcertante, mas assim, poder viver uma revolução desse tamanho, né? Uma experiência impactante como essa que a vida está nos entregando nesse momento, também é um privilégio, sabe? Tem que repensar tudo, tem que ressignificar tudo, tem que rearrumar tudo de outra forma. Testa a nossa permeabilidade, né, a mudança. Então, embora eu já tenha vivido muitos altos e baixos, eu me sinto muito privilegiada de ser uma pessoa que tem alguma habilidade para lidar com mudanças, inclusive mudanças mesmo, mudanças de casa, né? Agora eu acabei de fazer uma mudança de casa, trouxe a minha casa de Niterói para aqui, para Tijuca, quando Canequinha foi para Portugal. Então, eu fiz 11, eu estava contabilizando outro dia, eu fiz 11 mudanças de casa. Na minha vida é muita mudança. Então, eu descobri que esse exercício de desapego, né, já vem acontecendo na minha vida há muito tempo, de desapego de coisas que não funcionam mais e de abertura e desbravamento de novas coisas, né? Eu fico a mil. Claro que eu estava programando uma celebração incrível para comemorar 20 anos de Ela, Ele e Eu. É um álbum que eu não canso de ouvir. É um álbum muito lindo. Assim, o Caneca caprichou muito nos arranjos. Foi uma estreia com chave, assim, uma abertura, né? Com chave de ouro. A gente geralmente usa chave de ouro para fechar. Mas eu abri essa porta, né? Ali em 2001, com músicos incríveis que eu tive a honra de conhecer ao longo de todo esse processo, né? Com parcerias lindas, como minha parceria com o gigante Arthur Maia, né? Que inclusive é padrinho do Canequinha, padrinho mesmo de batismo, foi um irmão para mim, uma pessoa muito importante na minha carreira, na carreira do Fernando Caneca. Então, assim, eu tinha em mente que eu poderia revisitar esse trabalho, fazer um show incrível, talvez contar com a participação de alguns desses músicos incríveis que estavam lá. Posso citar Paulinho Calazans, Zé Canuto, Marcelo Martins, Gessé Sadoc, próprio Arthur, Fernando Caneca, Davi Moraes, Leonardo Reis, Orlando Costa, Lanlan, Chico Chagas, Marco Lobo. Gente, tanta gente, né, importante que estava ali naquele álbum me apoiando, Marco Suzano. Então seria uma festa em grande estilo, entendeu? Mas eu repensei e reorganizei, né? Então, assim, existe uma melancolia nessa celebração. Uma melancolia pela saudade do palco, pela distância física das pessoas, por não ter a energia, por não ter essa energia da presença física das pessoas. Então, existe sim uma melancolia na celebração, mas eu criei um espaço dentro do meu YouTube, né? Eu comentei cada faixa, eu citei todas as pessoas importantes nessa playlist faixa a faixa. Mas tanto faz, estou por um trilho.
estou programando um remix de uma das faixas desse álbum, que eu espero que saia em setembro, que foi exatamente o mês em que eu lancei. Eu ainda não vou dizer qual é a faixa, nem quem está fazendo o remix, mas eu espero que ele fique pronto para setembro. Então, a festa está sendo a festa possível nesse nosso novo universo e não deixa de ser linda e emocionante, embora guarde essa melancolia pela distância do palco e pela impossibilidade da energia próxima da presença física entre mim e o meu público. Mas tanto faz, estou por um triz e eu me entrego e eu te espero e eu te amo assim demais, demais nos teus braços eu me perco e me encontro enfim em paz. Feito o terço da romeira, feito rasgue a cerceiteira, preciosa pedra em peneira, o sotaque da estrangeira, a barraquinha na feira, sua música a vida inteira. O caminho eu sigo e o que eu gosto eu levo comigo. O caminho eu sigo. A gente estava falando da pandemia, né? A vida tem a ver com susto, né? Com a possibilidade de se surpreender, né? Com a não previsibilidade das coisas, né? Com não controlar as coisas. E eu acho que a experiência da música, o êxtase musical, é exatamente esse. A gente nunca consegue prever como uma música vai nos impactar ou vai impactar a pessoa que está ouvindo, mesmo aquela que a gente compõe ou aquela que a gente ouve. A experiência do êxtase musical é algo que a gente não consegue muito aprender racionalmente ou cognitivamente. Ela nos leva para um espaço que não é um espaço do que é dizível, assim, do que é explicável, né? Eu acho que isso se chama liberdade, né? Vida, intensidade. Então a música para mim representa a vida, a minha vida. Além de concretamente, assim, eu digo nessa fatia da vida que é a minha vida, a minha história, ela ser tudo para mim, desde sempre, né? Ela me deu tudo que eu tenho, ela permeou todas as minhas experiências e eu dei tudo que eu sou a ela, continuo dando. Então, isso é música para mim, é meu coração batendo, é o nosso coração batendo, nossos ritmos vitais, nossas sensações, um mergulho na sensorialidade, no mundo sensorial, naquilo que a gente talvez não possa realmente traduzir com palavras. É uma experiência, a música e a arte em geral, né? Eu sempre falo, não explique a sua arte, não explique a sua música, porque isso isso reduz muito. Né? Eu estou aqui falando, né, da minha arte para vocês, mas assim, o que a música representa de fato, e de fato para mim, é indizível mesmo, né? Então, é isso. Se eu pudesse, me perguntaram numa entrevista há pouco tempo sobre carreira, né? Eu dei uma entrevista num canal de um rapaz
que trabalha com carreira, e ele me perguntou o que alguém precisa para ser músico, para ser artista, né? Nossa, pergunta difícil. Mas eu acho que é a coragem de mergulhar nessa imprevisibilidade, na liberdade, nesse lugar que a gente não controla muito, nessa experiência de êxtase que não tem palavras para dizer. Quando você tem coragem de se jogar aí e tem desejo, demanda de se expressar livremente nesse espaço sensorial, você é um artista. Até hoje é uma oscilação emocional em mim, assim, o que eu falei, né, uma melancolia muito grande por ser forçada a estar distante das pessoas, distante do palco, distante do público, ao mesmo tempo um desafio enorme de me apropriar da tecnologia, né? Porque um artista não consegue não se expressar, então eu precisei continuar me expressando, então eu comecei a trabalhar no mundo digital, eu fiz curso de áudio, curso de edição de vídeo, ainda estou fazendo, inclusive. Eu realmente me joguei em abrir novas portas, em aprender com isso sobre como abrir caminhos para me expressar no mundo digital, né, e usar as tecnologias possíveis. Então eu estou muito diferente hoje do que eu era no início de 2020 eu cantei muitas coisas, eu compus muitas coisas, inclusive o primeiro lançamento do Canequinha como artista foi uma música chamada Não Vai Passar, entre parênteses, Tão Cedo. Desde o início nós sabíamos que éramos os primeiros a parar nossas atividades habituais presencialmente e seríamos os últimos a voltar, né? E que a gente tinha que criar alternativas para conseguir viver e trabalhar de outra forma. E aí nós fomos parceiros nessa canção, eu, Canequinha e Felipe Caneca, que é muito linda, recomendo que vocês ouçam, acho que vocês vão gostar. Então, e também ao mesmo tempo percebemos de cara a enorme oportunidade que tínhamos que entender ali de ressignificar a vida, de viver o impacto desse lance que talvez nos piores pesadelos não poderíamos imaginar que aconteceriam, né? Não podemos nos encontrar, temos tanta dificuldade de conseguirmos nos vacinar e tantos impedimentos para lidar com as questões da pandemia, né? Então, o impacto foi total, foi enorme. Eu trabalho com corais, né, também, que tiveram que se transformar em corais virtuais. Foi muito desafiante, porque né, não sei se chama aplicativo também, né, como o Zoom, no Meet. É muito difícil, é impossível cantar junto, né? Temos que lidar com um problema de dissincronia enorme. Então, enfim, foi um enfrentamento de 1001 desafios, né? Hoje em dia eu consigo me gravar.